Estamos aqui e nós sabemos que motivo de alegria não nos falta para nós estarmos na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, como já foi falado, nós estamos iniciando uma belíssima campanha acompanhando o tema a qual é recorrente esse mês. A gente vai falar de missões, tá certo? E o tema da campanha está encaixado dentro disso. E qual é o tema? Eu pensei que tinha todo mundo indo embora. Libertando os cativos pelo poder da palavra. Louvado seja Deus. Você vai abrir em João capítulo 3, nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 6. Enquanto você já vai encontrando, nós nunca nos cansaremos de dizer que só há um motivo, só há uma razão, porque nós estamos aqui essa noite, é porque o nosso Deus, Ele vive, Ele reina para todo sempre e por toda a eternidade. Porque Jesus vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está nas mãos de meu Jesus. Ele vive e reina para todos sempre. Eu vou pedir para o pessoal da mesa me ajudar, porque eu não vou conseguir pregar até o final com essa voz aveludada aqui não, viu? Me ajuda, aumenta só um pouquinho o retorno. Glória a Deus, tá certo? Porque eu não vou aguentar até o final não, dessa forma. Para as mulheres está ótimo, né? Agora para os homens não dá não, viu? Tá certo? O pessoal diz que eu grito, é porque o tom de voz já é assim. Capítulo de número 3, verso de número 1, que nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes ou principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabei que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo ou pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Podemos assentar no nome de Jesus. Bendito seja Deus. Como nós já falamos, o tema ele é bastante interessante. O tema nos diz: libertando os cativos pelo poder da palavra. Só existe uma possibilidade de alguém ser liberto de algo ou de alguma coisa nesta terra, que é através da palavra de Deus. Se desligar aí eu não vou aguentar mais de jeito nenhum. Todos nós outrora estávamos cativos, porque cremos que Jesus, através do seu sangue, nos libertou e nós não mais estamos cativos. E foi através da palavra. Alguém pregou para mim, alguém pregou para você um dia, e essa palavra ela te alcançou. E essa palavra te trouxe vida, e essa palavra ela te trouxe uma liberdade. Lembrando que eu não falei que ela te trouxe uma libertinagem, que é o que nós tínhamos antes. Nós achávamos que eram livres, mas não eram libertinos, porque nós vivíamos de que forma? Ao nosso bel prazer, e dizíamos que éramos livres, que eram donos de nossas vidas, porque nós já havíamos atingido os 18 anos e achávamos que eram donos de nós mesmos, eram libertinos.
vivia segundo as paixões, segundo os desejos, segundo as vontades, segundo aquilo que nos aprazia, que nos dava prazer, que nos dava vontade. Só que na verdade, quando de fato conhecemos a verdade, entendemos que agora nós somos livres. Por quê? Porque quando éramos libertinos, nós éramos cativos, porque haviam coisas que nos aprisionavam. Mas, como diz a palavra de Deus, quando nós conhecemos a verdade, logo a verdade, ela nos liberta. E sabemos que a verdade é o próprio Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mais à frente o texto conhecido vai dizer assim, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E quem é o Filho? Jesus Cristo, Ele é o Filho. A própria palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que existe um detalhe. A Bíblia está repleta de passagens de pessoas que tiveram um encontro com Jesus. É impossível pessoas que de fato tiveram um verdadeiro encontro com Jesus não serem libertas. Há pessoas que tiveram pseudos encontros, lembrando de que o fato de eu apenas o ver e encontrar não foi algo a fundo, não foi algo íntimo. E uma pessoa que passa a ter algo íntimo com Jesus, é impossível não ser liberta. Porque o Senhor, a palavra, ela penetra no mais íntimo, profundo. Ela é apta para discernir até mesmo os pensamentos. Então, quando a pessoa tem de fato um encontro com Jesus, ela logo é liberta. E aí, eu não disse que de tudo, mas ela já começa a ter um processo de libertação. Alguma coisa naquele momento ela vai ser tocada. E é onde a palavra de Deus ela entra e começa o processo de libertação. O processo a qual Deus vai, cada vez mais eu busco o Senhor, cada vez mais que eu me aproximo da luz, a luz mostra quem eu sou. Entendam bem? E aí Jesus, Ele é esta luz. Ele é a luz que vai radiar as nossas vidas. Enquanto mais próximos de Jesus, mais conhecemos como nós somos. E aí nós não vamos fazer apenas o que o hino estava dizendo: mais de ti e menos de mim. Não, muito mais de ti dentro de mim. Isso é ser liberto. Tá certo? Então eu estou fazendo essa pequena introdução. As outras mensagens também vão falar sobre muito isso. Eu quero só trazer a tua mente para entender uma coisa: que só pode libertar alguém que é cativo quem deixou de ser cativo. Quem respondeu? Aí, se eu tivesse falado nada de premiação, ele tinha ganhado. Logo, se eu sou cativo, jamais eu poderei libertar, pelo poder da palavra, não pelas minhas forças, alguém que está cativo. Respondam-me por gentileza, eu estou brincando, responda não. Como é que um ladrão vai chegar para alguém e diga não roube? Como é que um adúltero vai chegar para alguém e diga não adultere? Como é que um mentiroso vai chegar para alguém e diga não minta? Dá? Não dá. Por quê? Porque não foi liberto. E quem não é liberto pelo poder da palavra não pode dar testemunho a outro que foi liberto. Tá certo? É por isso que o nosso testemunho de vida, ele pode até mesmo evangelizar uma pessoa sem nós falarmos nada. Porque a pessoa vai olhar e vai dizer: outrora, em outro tempo, em outro momento, aquele irmão, aquela irmã, ele é antes de ser crente, antes de entrar para a lei dos crentes, era assim, assim, assim. Agora tem uma vida totalmente diferente. E aí isso causa um desejo, um despertar em outra pessoa. Porque nós somos luz, ela está em trevas, e tudo que brilha chama a atenção. Não é assim não? Tudo que brilha não chama a atenção não? Nem tudo que reluz é ouro, mas tudo que brilha chama a atenção. Se você estiver no escuro e algo brilhar em algum canto, você vai ser atraído. Você entendeu agora? Nós estamos em um mundo de trevas, e se nós brilharmos, nós vamos fazer o quê? Atrair
as pessoas. Lembra quando Paulo e Silas estavam presos? E aí aconteceu todo aquele rebuliço, aquele movimento pentecostal, começou a tremer tudo, e as cadeias se abriram, e aí o carcereiro se desesperou, e aí ele diz o quê? A Bíblia diz que ele pediu uma luz. Eu não estou dizendo que ele pediu para acender uma lâmpada, não havia energia elétrica, ele pediu uma luz, para resolver o problema que ele achava que estava metido, porque se os presos fugissem, ele pagaria com a própria vida. Então ele pediu uma luz, ele queria uma esperança, e o mundo lá fora está querendo o quê? Uma luz, está querendo uma esperança. Aí nada mais, nada menos, disseram só assim, ó: ei, eu tenho a luz que tu precisa, eu tenho a esperança, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. Olha a esperança. E nós, como luz, vamos levar a esperança. E quando alguém nos pedir uma esperança, nos pedir uma luz, nos pedir uma palavra, nós vamos apresentar quem? Jesus, não esqueça mais não. Você vai apresentar Jesus. Tá certo? Porque as pessoas estão precisando de Jesus. Louvado seja Deus. Então vamos lá, bem rapidinho. Nicodemos, vocês conhecem toda a história de Nicodemos. Mas Nicodemos, ele estava cativo. Nicodemos estava aprisionado. Ao quê? Um homem bem-sucedido, um homem que era tido como um homem conhecedor sobre a sociedade, era um dos principais da sinagoga, homem afamado, respeitado, reverenciado, mas era cativo. Cativo ao quê? À religiosidade e aos costumes judaicos. É por isso que Jesus, tendo esta conversa, e Nicodemos não foi à toa de noite. Nicodemos não queria se encontrar em público com Jesus, porque Nicodemos não poderia ser visto pelos judeus conversando com Jesus, porque Nicodemos era mantido por quem? Pelo sinédrio. Então havia alguma coisa que prendia Nicodemos: a religiosidade, o dogma, aquilo que ele deveria cumprir, a sua religiosidade. Nicodemos tinha que apresentar para as pessoas aquilo que ele não era, porque Nicodemos não era uma nova criatura. E logo nós, livres por Jesus Cristo, mostramos para as pessoas o que nós somos e não o que nós não somos. É por isso que vai causar efeito. Mostramos uma vida transformada, uma vida modificada, uma vida liberta. É por isso que isso causa efeito. Por quê? Porque Cristo, o caráter de Cristo está dentro de nós. E nós, sendo embaixadores, representantes de Cristo, aonde nós estivermos, quem é que está lá? Jesus. É por isso que a forma de falar, o comportamento, a forma de agir, vai dizer se eu sou ou não um crente, um servo de Deus. Me deparei hoje com uma situação triste. Estava num posto de gasolina, fui abastecer bem rápido, e havia 2 funcionários falando mal de um pastor. Por quê? Porque ele estava com mau comportamento no posto de gasolina, trabalhando com as pessoas. E eu pedi a Deus para me abastecer logo, para eu poder sair dali, porque quanto mais eu demorava, mais eu sofria. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos bombardeados. E infelizmente nós damos motivos para isso. E quanto mais rápido eu pude sair, eu saí. Eu disse: meu Deus, tem misericórdia, não sei nem quem é. Mas olha, estão vendo Cristo na vida dele? É algo de se refletir. Como essa pessoa vai ganhar quem ela trabalha? Como? Entende? E é isso que nós temos que refletir. Eu falei sobre luz. Aí a Bíblia vai dizer que a luz que há em ti não seja trevas. Porque quando você pensa que está na luz, você pode estar em plenas trevas. Só pelo fato de ser crente, cristão, levar o título, levar o nome. Então Nicodemos, ele levava isso, ele é principal.
Mas quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus chega para fazer uma indagação: ei, tu precisa nascer de novo, tu precisa ter uma nova vida. Enquanto as pessoas estão lá fora, com títulos, com famas, porque estão crescendo, estão tendo sucesso, mas elas precisam ouvir que elas precisam de um novo nascimento com Cristo. E quem vai fazer isso é a igreja. Esse é um papel da igreja, levar isso para elas. Então todas as classes sociais, elas precisam ouvir a palavra, e é a igreja que tem que se prontificar para fazer isso. Poderia citar outra pessoa conhecidíssima. Quem lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana, ela precisava ouvir uma palavra. Só que de um lado havia um grupo de judeus, de um outro lado havia um grupo de judeus mistos, que eram os samaritanos. Aí ficava a briga entre judeus e samaritanos. Judeus e samaritanos. Uns se consideravam puros e os outros meio puros. Não sei como é que é isso. Meio puro, né? Ou é puro ou não é nada. E ficou aquele conflito. Aí os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Logo a mensagem não chegava aonde? Em Samaria. Mas havia uma mulher que havia uma vida de pecado, cativa, querendo ser liberta, mas não tinha ninguém para libertar aquela mulher. E aí chega quem? Jesus quebrando o paradigma. Porque enquanto tem congregação A brigando com congregação B, as pessoas estão cativas, querendo uma palavra e ninguém prega. Por quê? Porque tem uma congregação que está brigando com a outra, e a outra brigando com a outra, e ninguém faz nada. É só você olhar na rede social, não é assim que acontece, não? Congregações brigando com congregações, e o povo perecendo, e a igreja ela precisa pregar o evangelho. Aí chega Jesus, começa a ter um diálogo com aquela mulher. Os discípulos ao ver ficam receosos depois. E aí Jesus traz o quê? Libertação a uma mulher que estava cativa. Ela era uma mulher que não sabia para onde ir, não sabia onde adorar e não sabia quem buscar. Aí eu pergunto para vocês: o mundo lá fora não está assim não? Não sabe para onde ir, não sabe o que buscar e não sabe o que adorar? Adora tudo que vê na frente? Não é assim não? Aí Jesus disse: olha, ela disse assim: Senhor, o nosso pai está dizendo que tem que ir lá no Monte Gerezim, onde foi estabelecido lá, botaram os bezerros de ouro, Jeroboão botou lá, mas aqui estão dizendo que é lá em Jerusalém, porque o templo está lá, e aí se dividiram. Não, porque Deus está na igreja A, em cima do monte. Não, porque Deus está na igreja B, em Jerusalém. Aí outros pregam aí na mídia: Deus está aqui nessa igreja, e as demais? Aí o povo fica louco, sem saber o que fazer, porque fica uma guerra besta. Enquanto a igreja deve fazer o quê? Pregar Cristo. Você não precisa mostrar que tem Deus dentro da sua igreja. Você não precisa mostrar que tem Deus na sua congregação. Você só precisa mostrar Cristo dentro de você. Aí você vai ver a diferença. Aí Jesus diz: meu filho, deixa eu só dizer para você. Vai chegar um momento que nem é lá no monte, nem é aqui em Jerusalém não. Mas vai chegar um momento que vocês vão adorar aonde tiver. Olha só o que Jesus falou, de uma forma bem grosseira. Aonde você estiver, na rua, nas praças, dentro da igreja, na tua casa, onde você estiver. Porque a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai faz o quê? Procura a tais que assim os adore. E quem é os tais? É a igreja do Senhor. Você tem noção quando o texto se refere dizendo que Deus está procurando? Se você já sabe onde está, você não precisa procurar. Quando você entra na sua casa, que você quer algo que você já sabe onde está, você já vai aonde está. Você procura? Não. Então é como se Deus estivesse em um momento: rapaz, cadê? Eu já olhei daqui, olhei para ali, olhei para acolá, já olhei para a terra, não havia um justo sequer. Aí Deus mandou Jesus Cristo para justificar essa geração, esse povo que se chama a igreja. E aí nós podemos ver mais. Quem mais? Havia um homem paralítico conhecido. Ele estava preso em uma enfermidade, e ele não podia buscar a Deus.
E aí a Bíblia vai dizer que os seus amigos tiveram uma ideia. Pá, o homem não pode ir só. Está aqui deitado na cama, nem se mexe. Como é que nós vamos fazer esse homem para chegar até Jesus? Aí fizeram o quê? Peraí, vamos montar uma ideia. Tu pega ali, eu pego aqui, eu pego ali. A casa, olha a estratégia, vai ter lá a casa, a gente vai abrir a brecha, a gente vai descer, vai cair bem no colo de Jesus. Bem na frente. Tiveram uma estratégia. Mas muitas das vezes, nós temos até preguiça de pensar qual estratégia vamos ter para levar as pessoas para Jesus. Não é assim não? Às vezes a gente tem, por quê? Deus nos deu sabedoria, nos deu graça, nos deu inteligência. É só a gente parar e pensar um pouquinho. Senhor, como é que eu vou fazer para levar as pessoas para Ti? Aí Deus vai dar estratégia. Seja através das crianças no projeto, que vocês entendem da família, seja através de um colega teu, seja através de alguém que você conhece, Deus vai dar estratégia. Por quê? Porque a causa é dele, quem ensina é ele, quem vai direcionar é ele. Eu estava aqui, não nessa quinta, mas na quinta anterior, mas o Lindenberg aqui na frente da igreja disse, o que nós vamos fazer? Eu fiquei olhando para ele, olhando para mim. E aí, Lindenberg, como é que nós faz? Vamos abordar, não vamos? Voltamos aqui, tentando pegar um folheto. E eu disse, e agora? Vamos apelar, né? Senhor, nos dá uma direção. E Deus nos levou a uma pessoa só, que estava há 2 meses fora da igreja, cativa, querendo se reconciliar. Vandenberg, o nome do homem, se reconciliou. Por quê? Porque quem direcionou foi eu? Não, eu não sabia nem o que fazer. Mas eu pedi direção ao Espírito Santo. Quando a gente pede, porque a causa é dele, é para ele. Então quando você não tiver estratégia nenhuma, para, pensa, ora e pede direção ao Senhor. E aí os amigos fizeram o quê? Os amigos do paralítico. Aí eu digo para você, você não tem nenhum amigo não, que precisa de Jesus? Então traga o seu amigo para Jesus. Leve o seu amigo até Jesus. E eu te digo mais, se os teus amigos também não te levam para Jesus, tome cuidado que eles não são seus amigos não. Tome cuidado, tá certo? Não são seus amigos. Porque tem pessoas que se aproximam para te levar para longe de Jesus. Se os teus amigos não te levam para perto de Jesus, não são teus amigos. E aí nós podemos mais, tem um bocado de texto aqui, se der tempo. A mulher adúltera, lá em João 8, mulher foi pega em adultério. Ela vai ter um encontro com Jesus, um encontro que foi premeditado. Claro que as pessoas queriam uma forma para pegar Jesus, mas usaram um caso realista, um caso verdadeiro. A mulher foi pega em adultério. Só que aí existe uma diferença. Até os inimigos da mulher levaram ela para Jesus. Olha quando Deus quer fazer a obra. Os inimigos que estavam acusando aquela mulher, que queria que ela fosse apredejada segundo a lei, levaram ela para Jesus. Entende aí quando Deus quer fazer a obra? Ele usa até os inimigos da pessoa para levar a pessoa para perto de Jesus. Então se você não fizer a obra, não se preocupe, ela não vai parar, Deus vai levantar outra e vai fazer. Mas tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, um dia você vai prestar conta. E aí acusaram a mulher. E aí falaram com Jesus. Jesus deu uma lição naqueles homens. Eles não quiseram ser libertos, porque eles ouviram Jesus falar. E a mulher ficou na dela. E aí ela vai conversar com Jesus, de um grosso modo para você entender. E o Senhor é o único que pode me apedrejar, não vai fazer nada não. Aí Jesus deu a oportunidade dela ser livre. Agora Jesus disse para ela assim, ó, eu também não te condeno. Jesus não veio para condenar ninguém. A Bíblia diz que ele não veio para condenar o mundo, porque o mundo já está em condenação. A palavra é que os condena. Aí Jesus fala para ela, ó, vai em paz e não volte para a prisão, porque o pecado ele aprisiona a pessoa. Seja liberto. Olha interessante. Eu disse assim, você está livre, não volte mais para a prisão. Através do quê? Da palavra, do poder da palavra. Olha como isso é forte, como isso é interessante.
Jesus poderia ter feito qualquer outra coisa, mas não. Ele dá a oportunidade da pessoa ser livre. Outro caso, um homem preso à tradição. Quem, Pedro? Pedro estava preso à tradição. Lembra de Jesus? Reúne os discípulos, pega a bacia, vai lavar os pés. Aí Pedro, peraí, não é assim que funcionam as coisas não. Tu és o Senhor, eu sou o servo. Tu não vai lavar os meus pés não, porque a tradição aqui não é o Senhor servir, é o servo que tem que servir. E aí Jesus chega para libertar a pessoa disso, das tradições. Sabe por quê? Porque quando Moisés está lá na presença de Deus, Deus chamou Moisés para ser o quê? Líder, e ia liderar a libertação dos cativos que estavam lá no Egito. Líder. Aí Deus disse para ele assim, ó, Moshe, Eretz Kodesh, Moisés, tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu está pisando é santa, porque todos os servos não usam sandália, e quem entra na presença de Deus descalço era servo. Então o líder agora tinha que servir, entendeu? Então o que acontece? Pedro agora passa a entender, Jesus dizendo, olha, pois se eu não lavar, se tu não entendeu isso aqui, eu não tenho parte contigo, Pedro. Porque Pedro estava sendo preparado para ser levantado como líder da igreja naquele momento, que a igreja estaria alicerçada em Cristo. Ora, se Pedro não aprende o princípio de quebrar essa tradição, de servir sendo o maior, quando Pedro fosse o líder da igreja na terra, como é que seria o negócio? Pedro já era bruto, já era daquele jeito, eu sou o líder da igreja agora, é do jeito que eu mandar aqui a conversa. Ia dar certo, meu irmão, conversa é essa, o negócio era quebrar lá, só tinha gente bruta no meio. Pedro precisava passar pela humildade, para quando ele estivesse sendo o líder da igreja, na pessoa de Jesus, líder da igreja, saber o que? Servir. Pedro tinha que passar pelo processo. Não queria nem pregar para os gentios, foi preciso Deus ter um encontro forte com Pedro, para ele poder ir pregar para os gentios. Olha só o processo que Deus faz. Então Pedro precisava ser liberto primeiro, para depois libertar os cativos. Outra pessoa, tem mais gente, tem uma mulher na Bíblia, a mulher paralítica, mas o que me chama a atenção, eu estou só citando um texto para a gente correr e ganhar tempo, mas esse eu quero ler. Estava presa por Satanás. A Bíblia diz, não sou eu, que as pessoas que estão lá fora, estão em trevas, estão dominadas pelo príncipe deste século. Não é rei, porque só quem é rei é Jesus. É o príncipe desse século. E olha o que o texto, Lucas, capítulo 13, nós vamos ler 3 versículos, 11, 12 e 16. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Sabe aquela pessoa que ela nunca fica boa, está a vida toda doente? Você já viu esse tipo de pessoa? A vida toda é doente, nunca fica boa. Nunca fica boa. Toda vez que você encontra ela, está enferma. Ela passa 3 dias, 2 dias, e 3 dias está doente de novo. Tome cuidado, viu? Pode ser isso aqui, ó. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. 12. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. 16. Por favor, isso. Aí teve aquela briga, o pessoal não queria, porque estava curando dia de sábado, e aquela conversa toda, o pessoal tudo preso à tradição religiosa, né? A mulher sendo liberta e os bestas com a tradição. E não convinha saltar desta prisão. A mulher estava cativa, aprisionada. No dia de sábado, esta filha de Abraão, a mulher tinha fé, a mulher foi considerada como filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Você entende agora? Às vezes a pessoa passa a vida toda doente, é porque tem um espírito de enfermidade sobre a vida dela, ela precisa ser liberta. Então olha só como isso aqui é interessante.
quem é que vai libertar essas pessoas que estão cativas, se não for a igreja, por intermédio da palavra de Deus, que é Jesus, que liberta? Está cheio de gente aprisionada dessa forma. Se eu perguntar aqui, você deve conhecer no mínimo umas 5 pessoas que uma vez ou outra está endemoniada. No mínimo, só sai no meio da rua aí, parece um bocado de zumbi, tudo doido. Ou é se drogando, ou é coisa parecida. Você acha que isso é natural do ser humano? Não é. É um espírito que fica na vida da pessoa para que ela fique aprisionada, não seja liberta. Vamos nós. Vou falar de um personagem interessante. Quem não conheceu? Zaqueu. Zaqueu, conhecidíssimo. Só que Zaqueu estava preso. Zaqueu estava cativo. Zaqueu estava aprisionado. Porque Zaqueu tinha o costume de ilicitude. Tudo que é ilícito é pecado. E todo pecado, seja contra o homem, também é contra Deus. E aí está cheio de pessoas aprisionadas à ilicitude. Que é isso? Tudo que você faz de forma ilícita, se não é seu, não é seu. E aí eu te pergunto, você não conhece ninguém dessa forma? Que cresceu de forma ilícita, que vive uma forma ilícita? Eu orei a Deus, porque eu trabalhava com uma pessoa que agia assim, disse: eu não quero isso para a minha vida, eu não quero fazer parte. E eu deixei de trabalhar com essa pessoa. Por quê? Porque fazia práticas ilícitas. E se o crente não vigiar, ele começa a se aproximar, a compactuar. E ele compactuando, ele está concordando. E se ele está concordando, ele está participando. E se ele está participando, ele está praticando algo também ilícito, diretamente ou indiretamente. E eu não queria isso para a minha vida. E eu orei a Deus para que eu não pudesse trabalhar mais com aquela pessoa. E graças a Deus, nunca mais me ligou. Deus é tão bom. Está vivo, não morreu não, que eu vi ele esses dias por ali. Mas eu não trabalho mais. Por quê? Porque o crente, ele tem que entender isso. É besteira. Não sou eu, não é. Mas daqui a pouco passa a ser. E todo dia, algo ilícito vai ser oferecido para você. E aí Zaqueu fazia o quê? Pegava o que não era dele e retia. Pegava os impostos, pegava o dinheiro do povo, porque ele fazia algo ilícito. Se Jesus não se encontra com Zaqueu, e Zaqueu tivesse vivo, é claro, estava roubando até hoje. Porque a prática ilícita, ela te dá um prazer, e você vai gerando um costume, e isso é prazeroso, e vai, cada vez mais. Porque o ser humano, ele é assim. Quanto mais ele gosta do que é ruim, mais ele vai fazendo. É dessa forma a natureza humana. Que não recebeu ali o encontro com Jesus. E aí, Jesus ia passando, Zaqueu sabia, vocês conhecem a história. Aí Jesus chama Zaqueu pelo nome, impressiona Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar, repousar, estar dentro da tua casa. Aí eu te pergunto, como eu falei, Jesus está dentro de nós, e aonde nós passamos na rua, será que não tem diversas pessoas querendo ter um encontro com Jesus, precisando ser libertas? E nós podemos levar Jesus não só para repousar dentro da casa delas, mas nós podemos levar Jesus para repousar dentro do coração delas. Que essa é a casa que Jesus quer estar. Essa é a casa que Jesus quer repousar. É o coração das pessoas. E aí Zaqueu foi o quê? Liberto pelo poder da palavra. Ele recebe Jesus, tem um encontro, aquilo muda o coração de Zaqueu, muda a mente de Zaqueu. Aí Zaqueu disse: Senhor, eu vou colocar em prática agora aqui. Se eu tenho roubado alguém, metade eu vou dar para os pobres, e o que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Eu nem sei se Zaqueu tinha dinheiro para devolver tanto, porque o cálculo, se ele desse 50%, devolvesse 4 vezes mais, eu acho que ele ainda foi devendo alguém ainda. Ele roubava todo dia. Todo dia, toda vez que ia coletar. Quantos anos Zaqueu não passou enganando o povo? Entendeu? Mas foi liberto. Então, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela recebe de fato a libertação.
Como já foi até citado aqui, outra pessoa na Bíblia, conhecidíssimo, o endemoniado jovem gadareno, tinha uma vida que estava cativo, aprisionado, havia demônios que aprisionava aquele jovem. Aí eu pergunto para você, será que nós não conhecemos pelo menos um jovem que está aprisionado, que está cativo, que já perdeu os seus sonhos, já perdeu a sua esperança, já não tem mais um convívio social? Por quê? Porque as pessoas, é natural, quando as pessoas entram numa vida preguiça, o que as pessoas fazem? Elas se isolam. Não é assim que acontece, não? Ou alguém aqui gosta de andar com uma pessoa que é usuário de droga? A pessoa se isola, não é não? Por quê? Porque é normal do ser humano. Eu não estou falando que você deve estar com ele, compactuando, não, mas é normal. Então, quando ele estava recluso dentro daquele cemitério, ele estava ali só. As pessoas o temiam, não queriam se aproximar. Até que um momento, quem chegou? Aquele que quer se aproximar de todas as pessoas e não faz acepção de ninguém. Quem foi que chegou? Jesus. Se Jesus não fazia acepção de pessoa, sendo Senhor, Rei, Deus, soberano, majestoso, puro, Santo dos santos, Senhor dos senhores, tudo que você imaginar aí, majestoso, glorioso, sim, e quanto mais nós, mortais, perecíveis, não queremos se aproximar dessas pessoas para levar a verdade. Por que nós fazemos a acepção das pessoas e Jesus não fazia? Como é que eu vou libertar alguém que está cativo se eu faço acepção? Se eu escolho para quem eu vou pregar, para quem eu vou falar de Jesus? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos que pregar todas as vezes que o Senhor nos direcionar, independente de qual seja a pessoa. Tá certo? Porque Jesus pode pegar a pessoa mais improvável hoje, que você não dá nada, que eu posso não dar nada por ela, e Deus tornar ele um homem ou uma grande mulher de Deus e usar poderosamente na obra. Porque ele pega aquilo que é improvável, ele pega aquilo que é desprezível e torna algo grande. Porque ele pega os pequenos para confundir os grandes, pega os loucos para confundir os sábios. Jesus faz tudo isso. Então a igreja, se ela segue o modelo de Cristo, ela também não pode fazer a acepção de pessoas. Outra coisa, também agora uma jovem, lembra da mulher cananeia? A sua filha estava terrivelmente endemoniada. Essa mulher, Cirofenícia, cananeia, da descendência de Cã, uma descendência que havia sido amaldiçoada lá por Noé. Noé já tinha amaldiçoado. Maldito seja Cã, pai de Canaã. A mulher é Cirofenícia, cananeia, por isso que ela era cananeia, porque vinha da descendência de Cã. E aí ela vai ter um diálogo com Jesus. E uma coisa interessante, que muita gente não entende porque que Jesus chamou de cachorrinho. Ora, quem é filho de cachorro é o quê? Cachorro pequeno. E cachorro pequeno é o quê? Jesus ainda foi gentil ainda. Tá vendo? Até na hora dele falar ainda foi gentil. Chamou de cachorrinho. Por quê? Porque ela era descendente de Cão. Tá certo? Então Jesus, quando está tendo um diálogo com essa mulher, dizendo assim: não, nós não podemos pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E a mulher surpreendentemente, meu irmão, vamos ser sinceros, se Jesus nos desse uma palavra dessa hoje, primeira coisa que nós falamos, eu lá quero conversa com esse Jesus, porque as pessoas querem uma palavra que conforte, que console, não quer uma palavra que mude o pensamento, a forma, a maneira de agir. O que Jesus faz? Aí ela diz assim: tá certo, mas os cachorrinhos comem da migalha da mesa que cai dos seus senhores. Aí Jesus o quê? Viu que aquela mulher, mesmo vindo de uma geração amaldiçoada, ela teve o quê? Fé em Jesus.
Você pode ter vindo de uma família destruída. A pessoa pode estar numa família das piores que você imaginar. Se ela tiver fé em Jesus, a sua vida será transformada. Aí Jesus vai dizer uma coisa para ela. Vamos lá, 3 versículos, por favor. Marcos 7, 25, 26 e depois nós vamos pular sem sair do chão para o 29. Tá certo? Vamos lá. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito que? Imundo. Ouvindo falar dele quem? Jesus. Quando tem alguém possesso nas ruas de vocês, onde vocês moram, cheio de demônio, as pessoas procuram quem para expulsar o demônio? Procura quem? Vocês se escondem, é? Não procura você que deve estar escondido, né? Procura quem? Procura os crentes, porque eles acreditam que na vida dos crentes tem quem? Jesus, não é não? Eles não vão procurar Jesus, vão procurar os crentes. Pai, chama os crentes ali que vão expulsar esse demônio aqui. Não é assim não? Não é não? E aí, ouvindo falar de quem? Dele quem? Jesus. Foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia, de nação. E rogava-lhe que expulsasse o quê? O demônio. Jesus, eu estou te pedindo, só expulsa o demônio que está lá na vida da minha filha. Faz só isso aí, que já está bom. Ela não pediu casa, carro, dinheiro, nada. Eu só quero ver minha filha liberta. É só isso que eu quero. Que o demônio saia. Eu só quero ver minha filha em paz. Aí vamos refletir. Eu não tenho, mas quem tem é um privilégio. Você tem orado pelos seus filhos? Senhor, eu só quero que meus filhos vivam em paz. Repreende todo o mal. Não deixe que meus filhos fiquem em cativeiro. E quantas mães hoje estão orando porque seus filhos estão cativos? Mas Jesus tem poder para libertar. Aí no verso 29, o que nos diz? 29. Então ele quem? Jesus disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Entendeu? Lembra daquele homem lá, centurião, que tinha também um afilhado que estava enfermo. E aí Jesus queria ir na casa dele. Ele disse: não, Senhor, só uma palavra. Por quê? Porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que cura. Só uma palavra, e eu creio que ele vai ser curado. Olha como essa palavra é poderosa. E é por isso que, pelo poder da palavra, é que as pessoas vão ter as suas vidas transformadas. Se nós pregarmos Jesus para as pessoas, elas vão ser libertas. As doutrinas, deixa que elas venham aprender aqui, quando elas estiverem firmadas na rocha. Mas lá fora, apresente Jesus. Só Jesus. Você pode esquecer até os personagens tudinho, só não pode esquecer Jesus. Se você apresentar Jesus, é o que vai mudar a vida das pessoas. O restante deixa que ela aprende aqui dentro. Lá fora, vamos pregar Jesus, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia cumpriu a promessa. Ele ressuscitou, esteve junto aos discípulos, subiu assunto ao céu, está à destra de Deus, enviou o outro Consolador, o Espírito Santo, que está dentro de nós, e aonde nós estivermos, Jesus estará presente, porque Ele disse que nós deveríamos ir, ensinando a guardar o que nós havíamos ouvido, porque Ele nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando é que Jesus está comigo? Quando eu falo daquilo que eu aprendi dele. Não é de mim, não é de outra pessoa, é de Jesus. Porque esse é o único que pode
mudar a vida das pessoas. Tá certo? Volta aí só para me ver o horário. A hora passa muito rápido, só quando eu prego. Não sei por que é isso. Poderia citar aqui diversas passagens ainda. Um homem conhecidíssimo, para nós encerrarmos, que teve um marco histórico, chamado Saulo. Era um homem que perseguia a igreja, era um homem que maltratava aqueles que acreditavam no evangelho, era um homem temido, era um homem que tinha poder e autoridade dada pelos homens para perseguir a igreja do Senhor. Mas um dia a Bíblia vai dizer que o Senhor tinha marcado uma hora, um momento certo para ter um encontro com aquele homem. E o certo dia ele está indo a caminho de Damasco. E aí o próprio Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Olha uma coisa interessante. Naquele momento estava acontecendo um grande marco na história. Deus estava tirando um homem de um grande cativeiro, porque estava preso em uma vida religiosa, estavam presos em dogmas, estavam presos em costumes, estava preso em tradições, e agora Jesus liberta ele para ter uma vida nova com Cristo. E todos vocês já conhecem qual foi a vida do apóstolo Paulo. Por que eu estou falando isso? Para que nós possamos entender que Deus pegou um homem que era improvável, que era temido pela igreja, e transformou ele em igreja. Então Deus pode pegar o homem que a sociedade pode dizer que é o maior terrível na sociedade, e Deus pode ter um encontro com ele e transformar ele em igreja. Entenda bem isso. Para fecharmos, mas se eu for na rua, sendo liberto, pregar a palavra, apresentar Jesus, e a pessoa quiser continuar cativa, tem esse na Bíblia? Tem. Quer que eu cite? Para nós encerrarmos. Um certo dia, um jovem, se fosse nos dias de hoje, querendo ser mala, um jovem, olha, achando que Jesus era bestado, só pode. Chega logo bajulando, querendo desdrobar Jesus, desdrobar. Bom mestre. Aí Jesus: por que tu me chamas bons? Bom só há um, que é Deus. O que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: é muito fácil. É só tu sair da prisão. Tu está preso nos bens materiais. Tu está preso na vida terrena. A tua raizinha está aqui. Tem que plantar-lhe um machado nessa raiz aí. Jesus fala dos mandamentos. Não, isso aí eu já estou 30 anos na igreja, não falta uma escola bíblica. Já fui batizado, não falta um culto. Já sei os hinos da harpa, conheço a Bíblia ponta a ponta. Jesus: não, meu filho, peraí, isso aí não é suficiente não. Tu tem que tirar o teu coraçãozinho da terra, porque aonde tiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. Coraçãozinho tem que sair da terra. Ele disse assim: vai e vende tudo que tem e dá para os pobres. Aí foi o que o jovem fez? Preferiu ficar cativo. Ficou triste. A Bíblia diz que o seu semblante mudou, se entristeceu. E aí tem pessoas que é assim ou não tem? Tem, mas a Bíblia diz que foi Jesus que ficou triste ou foi o jovem? Foi o jovem. Jesus não deu a chance? Deu. Infelizmente, nem todo mundo vai ser salvo. Mas não quer dizer porque as pessoas não vão ser salvas, eu não vou pregar. Jesus sabia que aquele jovem ia ser salvo ou não? Sabia, não sabia não? Mas Jesus não foi lá falar com ele não? Foi. Por quê? Nós não sabemos, Jesus sabia. Mas Jesus deu a oportunidade. Sabe por quê? Porque naquele grande dia não haverá um sobre a terra para se justificar diante do Senhor. Porque todos, de alguma forma, irão saber que Jesus Cristo é o Senhor. Tá certo? Então, está cheio de passagens que você pode ler, pode estudar. Eu poderia citar outras mais aqui,
A mulher do fluxo de sangue, o homem no tanque de Betesda, o homem da mão mirrada e tantas outras. Não vai dar mais tempo. Mas eu quero dizer para você, todos aqueles que se encontraram com Jesus profundamente, abriram o coração, foram libertos. Uma vez que você se encontra com a palavra e ela vai no teu íntimo, aí há a libertação. Então, libertando os cativos pelo poder da palavra, não da minha, não da sua, porque não a nós, mas ao Senhor toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde.